Uma adolescente famosa na internet descobre que a própria mãe pode ter manipulado toda a sua vida, administrando medicamentos para impedir seu crescimento e mantê-la com aparência de criança para não perder seguidores. Esse é o enredo do filme Salve Rosa, atualmente no topo do catálogo da Netflix no Brasil, e que provocou uma reação inesperada nas redes sociais. Milhares de internautas passaram a reviver, com choque e indignação, um caso real que sacudiu a internet brasileira em 2020, envolvendo a influenciadora mirim Isabel Pérez, do canal Bel para Meninas. Se você acompanha os debates sobre crianças na internet e quer entender por que esse assunto voltou com tanta força agora, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre crianças sendo expostas nas redes sociais desde pequenas. A sua opinião faz toda a diferença nessa conversa. O filme Salve Rosa, dirigido por Suzana Lira e estrelado por Clara Castanho no papel da protagonista, chegou ao catálogo da Netflix com uma proposta que mistura suspense psicológico e crítica social. A história acompanha Rosa, uma jovem influenciadora digital que, após desmaiar em plena escola, é submetida a exames médicos que revelam alterações preocupantes em seu organismo. A partir desse momento, Rosa começa a investigar seu próprio passado e passa a questionar se a vida que sempre conheceu foi, na verdade, cuidadosamente fabricada por outra pessoa. No decorrer da trama, a protagonista começa a suspeitar que a mãe, personagem chamada Dora, estaria administrando medicamentos sem o seu conhecimento, com o objetivo de retardar seu desenvolvimento físico, mantendo a filha com uma aparência infantil que agradava ao público e garantia a manutenção do canal nas plataformas digitais. A situação vem à tona de forma dramática quando duas amigas de Rosa criam a hashtag #SalveRosa nas redes sociais para denunciar o que acreditam ser um caso grave de abuso e manipulação. A ficção, portanto, toca em pontos extremamente delicados sobre o universo dos influenciadores mirins, a pressão por audiência e o papel dos responsáveis legais na proteção dessas crianças. Foi exatamente essa combinação de elementos que fez com que o público brasileiro estabelecesse um paralelo imediato com a história real de Isabel Pérez. Em 2020, a hashtag #SalveBel para Meninas dominou as tendências do Twitter, levou o caso a programas de televisão de grande audiência e abriu um debate nacional sobre os limites da exposição infantil nas redes sociais. O canal Bel para Meninas havia sido criado quando Isabel tinha apenas 5 anos de idade. A proposta inicial era simples: ensinar penteados para que mães pudessem fazer nas filhas. Com o passar do tempo, no entanto, Bel deixou de ser apenas um tema nos vídeos e passou a ser a protagonista absoluta do canal, conquistando um público massivo de crianças e pré-adolescentes em todo o Brasil. O crescimento foi expressivo. Isabel acumulou milhões de inscritos no YouTube, lançou livros dedicados ao público infantil e participou de eventos presenciais que reuniam multidões de fãs mirins. Para muitos, o canal parecia representar um exemplo de sucesso legítimo na internet brasileira. No entanto, em meados de 2020, uma parcela de internautas começou a assistir aos vídeos com outros olhos e a levantar questionamentos sobre o estado emocional da criança em determinados conteúdos publicados. Imagens em que Bel parecia demonstrar desconforto ou ansiedade diante das câmeras foram amplamente compartilhadas e analisadas nas redes. A repercussão foi tão intensa que o caso saiu das redes sociais e chegou às instâncias oficiais. O Ministério Público e a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do Rio de Janeiro anunciaram a abertura de apuração dos fatos. O Conselho Tutelar foi acionado e realizou uma visita à família para verificar as condições em que a criança vivia e trabalhava. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, passou a ser citado em todos os debates, com especialistas discutindo se a exposição de Isabel configurava ou não uma violação dos direitos garantidos pela legislação brasileira. Os responsáveis pela criança, por sua vez, emitiram uma nota em que negaram todas as irregularidades e afirmaram que estavam sendo alvo de acusações sem qualquer fundamento. Na nota, destacaram que todas as suas decisões eram tomadas com base no ECA e que Isabel nunca havia sofrido maus tratos ou sido obrigada a produzir conteúdo. A própria Isabel, em diferentes momentos, declarou publicamente que nunca foi forçada a gravar vídeos e que não havia sofrido nenhum tipo de violência. Ainda assim, o impacto do escândalo foi significativo para a trajetória do canal. Após a repercussão negativa de 2020,
o alcance dos vídeos de Bel para meninas diminuiu consideravelmente. A audiência não voltou aos mesmos patamares de antes, e o perfil da influenciadora passou por transformações ao longo dos anos seguintes. Em agosto de 2025, quando Isabel já havia completado 18 anos, o canal foi desativado após novas denúncias, desta vez relacionadas a uma suposta adultização da imagem da criadora de conteúdo, um processo que teria ocorrido de forma progressiva e que, segundo críticos, contrariava o espírito do que o canal havia sido originalmente. O retorno do caso aos trending topics das redes sociais em 2025, impulsionado pelo sucesso do filme Salve Rosa, reacendeu uma série de perguntas que nunca foram completamente respondidas. Qual é o limite aceitável para a exposição de crianças em plataformas digitais? Quem deve fiscalizar esse tipo de conteúdo? As leis brasileiras são suficientes para proteger crianças que trabalham como influenciadoras desde a mais tenra infância? Essas questões voltaram a circular em grupos, fóruns e perfis nas principais redes sociais do país, revelando que o tema ainda desperta sentimentos muito intensos no público. O filme, ao transportar para a ficção os elementos centrais de debates como esse, conseguiu tocar em uma ferida aberta da internet brasileira. A produção não menciona Isabel Pérez nem faz qualquer referência direta ao caso real, mas a semelhança estrutural entre as duas histórias. A criança famosa, a mãe gestora, as redes sociais como palco e o movimento de internautas tentando salvar a protagonista criou uma conexão imediata na percepção do público. O debate que se segue é urgente e necessário. O Brasil ainda carece de uma regulamentação específica e robusta para proteger crianças que atuam como criadores de conteúdo nas plataformas digitais. Enquanto essa lacuna legal persiste, casos como o de Isabel continuam sendo tratados nas redes sociais antes de chegarem, se chegarem, às instâncias competentes. Crianças não escolhem ser famosas na internet. Adultos fazem essa escolha por elas. E a sociedade precisa decidir até que ponto isso é aceitável. Você acredita que o Brasil precisa de leis mais rígidas para proteger influenciadores mirins? Deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem precisa ver esse debate e não esquece de se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse.